olhar de criança no sol da manhã. Chuva de carinho é o que posso pedir nessa imagem tão sã. Lindo no horizonte o amanhã que eu nunca esqueci. Oi, oi, gente. Vamos começar aqui ao vivo. Falar sobre como harmonizar as relações através da lei do equilíbrio. De casa cheia, que incendeia, ter um bom motivo para acreditar. Mais bonito não há. Pode acreditar. Oi, Adriana. Enviando aqui pro pessoal. Nada mais belo que abraço sereno e sabor de perdão. Oi, Elaine, minha parceira de live já chegou. Pra gente conversar aqui. Deixa eu chamar a Elaine. Olá! Oi! Boa Tudo tarde! bom? Tudo bem jóia? contigo? Tudo ótimo, Boa graças a Deus. Dá uma melhorada, super aqui, né? Preciso sim! Eu só não coloquei porque senão vai pesar aqui. E aí aqui tá chovendo, né? Choveu, a internet pro norte não é muito boa, não. E aí o filtro pesa um pouco. Por isso que eu não coloquei. Obrigada, Elaine, por estar aqui com a gente. Eu quase nunca faço live esse horário, mas vai ser uma experiência, né, pra gente. A gente passar aqui com conteúdo. Então, para quem vai acompanhar a gente aqui, ao vivo, ou para quem for assistir gravado, a gente vai falar hoje como harmonizar as relações através das leis sistêmicas, especificamente utilizando a lei do equilíbrio entre dar e receber. Elaine, eu queria que tu se apresentasse um pouquinho, falasse sobre você, sobre como você chegou à constelação, para a gente poder iniciar aí a nossa conversa. Tá joia! Primeiro quero dar boa tarde, agradecer pelo convite, dizer que estou muito feliz de estar aqui com você, porque essa nossa interação é tão legal, né? Tão importante. A gente estudou junto, a gente se formou junto, então é bem importante a gente continuar trocando as ideias e as informações para o nosso trabalho, né? Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Eu agradeço também. Então, para quem não me conhece, eu sou Elaine Boquete. Eu trabalho com as terapias naturais e com a acupuntura também, com a parte da medicina chinesa. Eu estou Ai, escutando legal. um apito. Será que é daqui? Você está ouvindo um apito? Apito não. Não? Será que é daqui? Porque eu estou escutando um apitinho. Então, vai ver que é daqui. Então, e aí eu trabalho com as terapias naturais e com a acupuntura. E aí, agora, as constelações familiares, elas chegaram para integrar os processos terapêuticos que eu atendo. E, na verdade, as constelações familiares foram a primeira, acho que foi assim, a minha porta de entrada. O primeiro contato que eu tive com o autoconhecimento foi através das constelações familiares. Foi no momento, assim, de maior dificuldade. Eu estou escutando eu vou desligar o ventilador, você tá quente? Eu acho que é o retorno, não? Tá tipo um retorno pra mim, da tua voz. Tá. Mas tá dando pra me ouvir? Tá dando pra ouvir. Mas tá tranquilo pra mim. Tá bom. Pode continuar. Então, e aí, o que acontece? O momento mais difícil, assim, da minha vida, eu acho. O momento mais
gostoso, eu tinha uma empresa, e aí eu estava passando um momento muito difícil nesse momento, e eu tinha uma vizinha, e essa vizinha era consteladora. Ela trabalhava em constelação em grupo, e ela me convidava para participar do grupo que ela orientava. E aí, Andréia, um dia eu aceitei. Eu não sabia o que era, não entendia nada, mas ela era minha cliente, minha vizinha, falou para mim que eu ia gostar, que ia ser importante para mim, e eu fui. E eu cheguei lá e eu participei de uma coisa muito diferente de tudo que eu já tinha participado, e foi incrível. E aí foi em 2016. Olha só quanto tempo faz. E aí, o que aconteceu? Naquele momento, eu fui convidada para ser representante de uma constelação. E eu não conhecia nada, não entendia nada, de nada mesmo. E aí, naquele momento que acabou a constelação, eu olhei para ela e eu pensei, dia eu vou fazer o que ela faz. E foi assim que começou esse negócio. E assim eu comecei a participar, comecei a ler sobre. E aí, tudo virou de perna para cima, para depois virar de cabeça para cima. Acho que virou do... como é que fala? Virou de ponto alto, depois de virar, que estava do avesso, virou, né? Foi muito legal, porque eu acabei percorrendo um caminho de autoconhecimento, ou por outros lugares, até aparecer a oportunidade de estudar constelação. E hoje eu me tornei consteladora também, e isso é um... Nossa, faz muito tempo, né? Já faz 5 anos já. E hoje é um outro mundo, né? É uma nova forma da gente olhar para pessoas, para as relações, para as nossas dificuldades, para a nossa família, para tudo a partir do entendimento das leis sistêmicas e a partir do olhar sistêmico para a vida que a gente aprende a ter com a relação familiar. E é isso. Muito abrangente, né? Também, a minha primeira contato com a constelação, eu fui convidada pela minha comadre, né? A madrinha do meu filho, do meio, para assistir. Eu não sabia o que era, mas uma amiga dela ia ser constelada e ela me chamou para assistir, né? E aí eu não sabia como funcionava, mas aí as pessoas que estão assistindo, a moça me escolheu para ser representante da mãe dela. E também foi bem forte, assim, na época eu nem tinha noção do que era constelação também, não tinha nem ideia de como que funcionava. E nesse momento não foi o meu chamado, né? Eu participei, achei aquele negócio assim muito forte, mas também não fui em busca de saber como que funcionava. Também muito rápido, né? Traz ali uma solução, acho que bem mais rápido para a pessoa, um caminho de solução. E aí, ano passado, na minha formação de analista comportamental, eu comecei a estudar neurociência sobre a formação das crenças, dos comportamentos, as influências dos sistemas que a gente convive para a nossa formação pessoal, para os nossos comportamentos, para a forma que a gente age, porque a gente age com 95% do nosso cérebro, né? Que esse cérebro é um inconsciente, é formado pelo inconsciente coletivo. E aí eu cheguei nas constelações aí com uma outra visão. E eu fazia atendimento já de orientação de carreira e os meus clientes faziam o planejamento, a gente fazia parte de autoconhecimento profissional, fazia o plano de ação, mas muitos deles não conseguiam colocar os projetos para fora, né? Por causa dos bloqueios mesmo. E aí, eu estudando, eu estava pensando em ir para o caminho da neurociência e quando me deparei com a constelação nesse âmbito, eu digo, não, o caminho é esse aqui, né? Porque eu quero trabalhar é a causa para que eles possam deslanchar aí. E esse foi o meu chamado. Comecei a estudar, aí a parte teórica, né? Que eu tenho uma parte muito racional, assim. Comecei a fazer a leitura, a seguir pessoas no Instagram. Encontrei a Dani, que é a nossa mentora maravilhosa. E eu digo, não, essa aqui tem a linha, porque a prática, o modo dela explicar condiz com a forma que eu gosto de estudar. Eu digo, não, vai ser com essa aqui. E aí fui fazer a formação com ela e eu já estou apaixonada. Já vi assim, muito forte a ação da constelação na minha vida, da filosofia sistêmica, de me reconectar com o meu lugar de força, de entender muitas coisas que não me faziam caminhar, que me faziam travar, porque apesar de eu ter movimento, ainda não era a forma que eu gostaria que fosse, e isso fez muito sentido para mim. E hoje a gente vai falar sobre como harmonizar as relações através das leis
sistêmicas, especificamente a lei do equilíbrio entre dar e receber. Eu vou deixar você começar aí a introdução desse assunto para a gente poder trazer para a galera aqui como que a gente pode harmonizar as relações, aplicando. Então, a primeira coisa que a gente fala, e inclusive com as minhas clientes, o primeiro trabalho assim, que eu tenho com elas é com relação ao entendimento da lei do equilíbrio de um outro lugar. Porque a gente tem algumas crenças que fazem com que a gente não aprenda a olhar para as relações do ponto de vista da lei do equilíbrio. A gente aprende o que a gente precisa fazer pelo outro para receber. E a gente aprende também que a gente tem que fazer pelo outro sem esperar receber. E a gente aprende que isso é especialmente crenças cristãs que falam sobre fazer sem esperar nada em troca. A gente tem muito isso. E isso está incutido no inconsciente coletivo. A gente aprende isso. Aprende com os pais da gente na escola. Então, no momento em que a gente entra numa relação, a gente acha que realmente o equilíbrio está quando eu faço pelo outro. Quando eu vejo que o outro precisa de algo, eu faço. Mesmo que ele não peça. Mas se eu percebo, eu vou lá e faço. Eu vou lá e dou. Eu vou lá e ofereço minha mulher para ele. Isso faz com que a gente entre um conflito profundo com as pessoas a partir dessa lei da vida que o Bert demonstrou. Porque o que o Bert fez, de uma forma extremamente genial, né? Ele, observando os problemas existentes no mundo, observando as dores das pessoas, Bert Hellinger descobriu que existe uma ordem da vida. Existe uma lei. E que os relacionamentos são regidos por essa lei. Quando essa lei é infringida, existem os conflitos. Os conflitos vêm desse lugar, né? Do lugar de infringir a lei. E o equilíbrio é uma lei. E a gente está o tempo todo infringindo essa lei. O tempo todo. Por achar que a gente tem que fazer com o outro. Fazer. E que é dando que se recebe. Né? É dando que se recebe, é fazer festa. E a gente vai fazendo isso, e aí o que acontece? A gente entende a lei do equilíbrio, a gente pega muitas vezes a dignidade do outro, porque o outro se sente dívida, ele se sente menor, e a gente não entende por que as pessoas fazem perto, por que as pessoas não valorizam, por que as pessoas não dão valor, por que as pessoas abandonam. Por que as pessoas falam mal? Por que as pessoas se aproveitam? A gente não entende. E a gente fica se sentindo mal, porque a gente realmente acredita que é dano que a gente recebe. Faz sentido isso para você, André, na sua prática? Essa crença? E até eu coloquei hoje nos stories, tá? Tem um mosquito aqui. Desculpa. Eu até coloquei hoje nos stories sobre como que funciona e para quem que era essa live. Eu vou repetir aqui, gente. Essa live aqui vai ser muito importante para quem se sente mãe do marido, né, do companheiro, do namorado ou dos próprios pais, para quem tem dificuldade de pedir ajuda, para quem faz demais não sabe dizer não, porque a gente é condicionado, como a Laine disse, a ficar dando, né, esperando receber, mas a gente também vem desse processo das nossas experiências internas. Então, a gente, quando criança, a criança ela é muito do dar, né, incondicionalmente, porque ela também espera ali receber o afeto dos pais. E os nossos pais, assim como são imperfeitos, assim como nós, muitas vezes não aprenderam a dar, né, porque a nossa fase de nutrição vem dessa etapa. Então, nossos pais, a gente tinha que receber ali o que eles nos deram com muito carinho, com muita humildade, mas também a gente não aprende isso, né? Isso é aprendido com o tempo, e a gente está aqui também para te passar essa visão de que é assim que funciona. E aí, a gente é condicionado a querer que os nossos parceiros ou as pessoas com as quais a gente se relaciona, muitas vezes nutram, né, essa falta de amor que teve dos nossos pais, porque a gente não recebeu aquilo que eles tinham para nos dar, a gente ficou cheio de expectativa, e a gente vai para a vida, vai para o mundo, para as outras relações, sejam elas de trabalho, sejam elas afetivas,
querendo muitas vezes ser nutrida. E aí a gente analisa também isso na constelação, a posição da pessoa, né? O que ela está querendo ali, se ela está querendo receber e não doar. E existe um equilíbrio de troca, né? Toda relação, ela é estabelecida com base nesse equilíbrio entre dar e receber, entre dar e tomar, né? Para que haja equilíbrio. Por quê? Quando eu dou, aí entra também um critério que a gente chama de culpa e inocência, que mais para frente a gente talvez entre mais a fundo nisso, porque a culpa e a inocência ela vai abranger vários aspectos, mas pensa aí na inocência que a gente está nesse papel da criança, e quando a gente começa esse período de troca também há culpa. Mas nesse caso da lei do equilíbrio, de dar e receber, esse movimento de culpa e inocência, ela traz a harmonização para as nossas relações. Porque no momento que eu te ofereço algo, você se sente na obrigação de me retribuir. Eu não sei se você já teve essas experiências de alguém fazer um favor para você, ou de alguém fazer algo para ti no trabalho, e você tirar uma dúvida, né? Você se sente na obrigação de retribuir, de ser gentil com a pessoa. Mas existem estágios aí, né? Onde, como que eu posso pagar isso? Para que eu não tire, como você falou, o lugar de força do outro, a dignidade do outro, que não custe muito caro para o outro me recompensar. Né? Porque às vezes a gente está atrás desse amor incondicional, que só quem dá é pai e mãe. Né? E aí isso quebra a nossa relação. E o único relacionamento que não tem essa troca é o dos pais, né? Que os pais dão pra gente e a gente passa adiante. E também, algumas aberturas, algumas literaturas do Best traz alguns textos falando dos professores também. Que os professores passam, não tem como os alunos retribuir, né? Essa harmonização. Mas nas demais relações, sejam elas profissionais, amorosas, elas atuam nessa dinâmica. Né, Elaine? Tu quer comentar mais alguma coisa? Consciente, né, Bé? Porque a gente acha que está fazendo melhor para o outro. Não necessariamente a pessoa tem uma consciência de que está buscando ser nutrida ao fazer. Isso é um processo inconsciente. Exato. Das minhas percepções e das minhas clientes, o que acontece é assim. Elas acham que elas fazendo pelo marido, muitas vezes, fazendo pelo relacionamento, é a forma que elas estão dando o amor que elas querem dar. Elas não percebem que, fazendo isso, elas estão se colocando em um grau de importância maior. Que elas estão se colocando em um lugar de superioridade diante do outro. E que o outro se sente mal diante disso, se sente em dívida. E é por isso que muitas vezes, quando acontece uma separação repentina, as pessoas falam assim, como assim ele foi embora? Ela fazia tudo por ele. Ela fazia tudo por ele e abandonou ela e falou as pessoas não entendem. Acham que ele foi ingrato. A pessoa ainda acha que a pessoa... Assim, tem muitos homens que se colocam nessa posição, mas na maioria das vezes são mulheres, né? E a gente também, não sei você, mas o meu público maior é mulher. Sim, meu também. Eu também? Então, normalmente a gente fala que acho que quem tá aqui também é mais mulher. Então, normalmente, as pessoas acham que o homem, quando vai embora de uma relação como essa, ele fica porque não percebe a parte da responsabilidade, mas você falou da inocência, né? Não percebe a parcial responsabilidade da mulher que colocou uma mulher de superioridade do homem e não se permitiu ser conduzida, não se permitiu receber. Né? Não entrou em contato com a força feminina do receber, do interno, não se permite receber o homem. E aí, essa relação entra em profundo desequilíbrio, né? E nesse desequilíbrio acontece as dinâmicas, porque muitas vezes a mulher faz. Outra coisa também que acontece com as clientes, elas reclamam de uma passividade do homem. Então, assim, o homem que não ajuda em casa, que não ajuda com as crianças, por exemplo, muitas vezes está desempregado há muito tempo e não vai atrás de emprego. E elas continuam fazendo, continuam não confiando na condução do marido, continuam não tendo a relação, elas continuam fazendo, reclamando. E aí o que acontece?
E o dinheiro que ele não colocava em casa, muitas vezes ele vai e gasta com os relacionamentos, né? E a gente fala, nossa, mas isso é um absurdo. Pode até ser, mas a gente tem que olhar na parte do ponto de vista. É uma virada de chave. Por isso que eu falei também, eu falei ontem, né? É uma virada de chave. A gente, como mulher, eu tô falando aqui num relacionamento afetivo, né? Mas isso também serve para relacionamentos de amizade e relacionamentos profissionais. E relacionamento de pais e filhos é diferente, como você falou, né? Pais e filhos e professores. Mas a gente precisa entender que a lei do equilíbrio é que rege a harmonia dos relacionamentos. Então, quando uma das partes faz o seu outro e não aguarda, né? Não aguarda o retorno, não tem uma conversa a respeito desse retorno, não se permite receber. Tem muitos clientes, não sei se você passou por isso, o dó. Sabe o dó? Então fala assim, ai, eu pago a faculdade para ele, eu ganho mais. Ah, coitado, gente, ele trabalha o dia inteiro e eu ganho mais, então eu pago a faculdade. Então, se pagar a faculdade é pedir para acabar com a pedir. Porque você tira a autonomia da pessoa de fazer por ela mesma o que ela tem na vida dela. Ela se sentir em dívida num curso de formação que vai fazer com que seja quem é você. Então, tipo, eu vou ser quem eu vou ser, as suas custas. E às vezes a pessoa faz esse movimento de fazer pelo outro pensando que ele vai se tornar aquela pessoa que ela espera que ele se torne. Então, muitas vezes ela já se casa com uma pessoa com esse comportamento que não tem essa visão para o mais, vamos supor, essa visão de desenvolvimento, de querer crescer, ter uma vida mais próspera, enfim, tem uma outra visão. E aí ela vai fazendo, né, pelo outro, dando, nesse caso que você falou, pagando o curso, pagando a faculdade, pensando que ele vai se tornar essa pessoa. Se eu fizer isso para ele, vai ser o suficiente para que ele se torne aquilo que eu espero que ele se torne. E isso é um papel de arrogância, de se achar melhor, e vai tirando a força do outro, né, para agir. E aí eu queria trazer, assim, a gente se pergunta sempre, como que é, pelo menos quando eu fui me familiarizando com as leis, né, mas como é que eu acho, né? E aí eu separei algumas experiências que o Bert aponta na literatura dele, quais são os padrões de dar e receber que trazem benefícios para a gente, que equilibram e harmonizam as relações, e qual é aquele modelo em que a gente muitas vezes se coloca inconscientemente, que tira a nossa força, que no lugar de a gente agir humildemente, a gente está se agindo com uma forma arrogante de superioridade e se negando a entrar nesse jogo que é dar e receber e que harmoniza as relações. O primeiro, que até eu falei nos stories, é aquela pessoa que não gosta de pedir ajuda, né? A pessoa que não gosta de pedir ajuda, que tem dificuldade de pedir ajuda, e isso é muito comum, às vezes, assim, nas coisas mais corriqueiras do dia a dia, como você falou, né? Pedir ajuda para o marido para fazer as coisas dentro de casa, para a mãe, para a sogra ficar com o filho, para o colega ajudar no trabalho, para tirar uma dúvida que tem dificuldade, para o marido ajudar com algo que ela não sabe, né? Muitas vezes ela fica se remoendo, a gente fica se remoendo ali por dentro com aquela situação, mas a gente não consegue pedir ajuda. Porque essa pessoa que tem dificuldade de pedir ajuda está em uma dessas linhas, que é escapar. Quando a pessoa tenta escapar dessa harmonização, dessa lei que é dar e receber, ela não quer entrar no jogo. Ou seja, eu não te peço ajuda, que é para que eu não fique devendo para você. Então, automaticamente, eu não te peço, não dependo de você, né? Muitas vezes a gente está lascada ali na situação, emocionalmente, assim, super sobrecarregada de emoções de falta de reconhecimento, e muitas vezes é só porque a gente não tem dificuldade de pedir ajuda. E aí, você analisa, e se você estiver nesse papel, tiver dificuldade de pedir ajuda, seja em qualquer área, preste atenção se você não está com esse sentimento, mesmo que inconsciente, de não querer que o outro dever para o outro. Porque o equilíbrio é isso, eu te dou alguma coisa e você me retribui. Se eu te peço algo, seja uma coisa mais corriqueira, né, mais simples possível,
No momento que eu peço a tua ajuda, eu vou ficar devendo. E aí a pessoa que não quer pedir ajuda, ela está com medo de dever, ela não quer ficar devendo. Então, ela não quer estabelecer esse nível de troca. E não tem relações que se sustentem sem essa troca. Então, já começa aí. Se você está nesse papel... É uma dificuldade de assumir a própria vulnerabilidade diante do outro também. Porque quando eu peço ajuda, eu declaro que eu sozinha não dei conta de algo Exatamente. que eu deveria supostamente dar ou que esperam de mim que eu dê. Então, quando alguém, isso também muitas vezes espera-se a família, o trabalho, que a gente tenha condições de suportar uma carga de força de trabalho, uma carga horária ou de tarefa. Então, é esperar, e aí eu vou assumir que eu falhei. Né? Então, assumir, pedir ajuda é assumir que eu sozinha não dei conta, e isso também me coloca em um papel de superioridade. O papel de superioridade do outro faz com que eu tire a lei do equilíbrio nesse lugar, num lugar em que eu continuo fazendo demais. Porque se está pesado para mim, é porque eu estou fazendo por mim e por outro. Então, eu estou dando ao outro a oportunidade de fazer algo também naquela situação. Então, quando eu tenho essa dificuldade de pedir ajuda e de colocar a minha vulnerabilidade no jogo, eu continuo fazendo demais, tendo a lei do equilíbrio e deixando o outro. Eu já estou deixando o outro em dívida. Porque se eu estou num pensamento inconsciente, falar, se eu pedir, eu fico em dívida, mas nesse momento ele sai em dívida comigo. E eu assumo isso, porque eu estou fazendo o presente por ele. Exato. Então, e a gente está tendo essa lei do equilíbrio. E essa atitude fatalmente gera conflito. Porque a gente não dá conta da pior forma. Porque no momento que a gente entra no conflito emocional, a gente acaba descarregando uma energia de raiva, de frustração com a gente mesmo, em cima da outra pessoa que não tem nada com isso, e que percebeu, porque afinal de contas estava tranquilo, você está fazendo, tá tudo bem. E é muito mais fácil, né? Muitas vezes mais fácil pra gente ficar nesse papel de vítima, de eu faço demais, de eu dou demais, e o outro não reconhece, mas eu faço tanto e ninguém reconhece. Principalmente esse papel de mãe, né? Porque eu passei a ver a maternidade com outros olhos também, depois da constelação, né? Desse papel de importância. Mas eu sei os processos que eu vivi em cada maternidade, eu tenho 3 filhos, né? Em cada gestação, em cada maternidade, como que é difícil esse processo de você abrir mão de tudo isso, de todas essas armadilhas que a mente da gente coloca, para que a gente poder sair, porque é muito mais cômodo pra gente ficar nesse papel de dizer assim, tá, é culpa do outro, não é minha, não posso fazer. Mas a partir de hoje, você já sabe como é que funciona. A gente tá aqui falando, gente, é muito mais leve quando a gente coloca nesse lugar. Eu te digo com toda certeza, com toda a experiência mesmo de vivida, de que é muito mais leve, a vida fica muito mais leve. E aí eu vou trazer o segundo papel, né? Eu já falei aqui do primeiro, que é esse que não quer pedir ajuda, que quer escapar, não quer ficar devendo. O segundo é aquele que doa demais, ele fala que é o ajudante ideal, né? Ele ajuda, mas ele não recebe, porque é muito mais fácil ele dizer, ficar apontando pro outro, eu faço tudo pra ti, mas tu não faz nada pra mim. Mas, na verdade, ele não se dá o direito de receber para continuar nesse papel aí, né? Eu sou superior, eu faço... Gente, às vezes isso é inconsciente, porque a gente se coloca num papel... Vou dar até um exemplo de casal que às vezes pode ser muito comum, né? O equilíbrio no relacionamento entre marido e mulher é onde se aplica muito assim. Diariamente a gente vê isso, dá para fazer vários diagnósticos, né? Dessa lei do equilíbrio. E aí... O marido e a mulher têm que estabelecer constantemente esse equilíbrio. Eu te dou e você me dá um pouco. Mas aí um deles pode entrar nesse papel de, não, toma aí, né? Todo mês eu te dou, não sei, R$100 a mais, porque tu já tem o teu salário, mas eu te empresto um dinheiro, e aí sempre digo assim, não precisa me devolver não precisa me devolver não, né? Isso é só um exemplo, né? Dentre vários que tem. Mas a pessoa
porque tudo tem os limites, né? A gente tem que estabelecer os limites e cada um, os parceiros, sabem onde isso aperta. E também vai envolver se tá quebrando aí, tirando a dignidade do um e do outro. Então, é uma análise aí do perfil de vocês dois, do relacionamento, para ver até onde isso tira a tua força, aonde te coloca como um dependente, né? Onde coloca o outro como superior. E aí, o ajudante ideal vai dando e não quer receber. Esse se ignora mesmo, acha que não precisa o outro devolver para ele, que para ele tudo que ele tem é suficiente, então o papel dele é só dar. É como se fosse mãe e pai que dá incondicionalmente sem esperar nada em troca. Mas, inconscientemente, ele quer sim, né? Ele queria ser reconhecido, ele quer ficar nesse papel de eu não dependo de você para nada. Com esse movimento feminista, né, vamos dizer assim, que eu passei também a ver o movimento feminista com outros olhos, porque tira a força, a gente está tão envolvida nesse mundo patriarcal que tira a força de nós mulheres de receber, né? Porque a gente vai se tornando tão, envolvendo tanto na energia masculina que a gente acha que a gente é autossuficiente e que a gente não quer, que a gente não precisa receber. Só que lá no fundo, o que a gente mais quer é que alguém cuide da gente, né? Uma hora ou outra a gente quer ser cuidado, todo mundo quer, né? A vida, ela se parte desse princípio de criar vínculos, de se querer ser cuidado, de dar e receber. Então, para toda essa harmonia que a gente está falando hoje, se dá através disso, gente, de troca. Não tem como ser diferente. Tu quer complementar? Muito importante a gente falar. Isso que você disse é muito importante, porque todo mundo, no fundo, quer receber o amor. Mas a gente pode entender que os desejos e as necessidades femininas e masculinas, elas têm uma diferença particular. Então, assim, a força de uma atitude masculina, a força do homem, ela está no fazer, no prover, né? Ela está nesse lugar. E quando a mulher não permite isso, por não se permitir receber, ela não só está tirando a própria força feminina dela, do lugar dela de receber, como ela está tirando a força do homem de conseguir. Ficam os dois numa relação sem força. O relacionamento não tem força. E a gente aprende, né? São crenças, né? Essa coisa da gente que não precisa receber. Eu posso fazer assim. Eu posso o que eu quiser. E a gente pode mesmo. A gente pode. É claro que pode. A gente pode o que a gente quiser. Mas a gente tem que entender que tudo tem um preço. Né? Exatamente. Qual é o preço que eu estou disposta a pagar pela forma como eu meu relacionamento? Então, o desejo por uma relação harmoniosa, conjugal, parte deste lugar. E aí, vem isso que você falou também em relação à dificuldade de receber, porque pedir ajuda é importante, ajudar é necessário. Desde que exista um equilíbrio aí, desde que exista a via de mão dupla. Eu faço por você na mesma medida que você faz por mim. Então, se existe esse equilíbrio, então, um oferece mais financeiramente, o outro oferece mais emocionalmente, e isso em todas as questões, tarefa da casa, educação de filho, decisões, ações, sei lá, tudo, todas as questões. Então, se existe esse vai e vem, tá tudo certo. Se não existe, o que a gente pode dizer para você que está ouvindo isso é pare para refletir à medida que você está fazendo, à medida que você está dando. Pare um pouquinho, né? E veja qual é o preço que está custando o seu fazer. Qual é o preço que custa isso? Se realmente você está disposto a continuar pagando esse preço, ou se você está sofrendo algum desequilíbrio, uma desarmonia do seu casamento, você quer resolver. Então, aí o preço porque tudo custa. O preço que custa para resolver esse problema é uma mudança de postura. E é isso que a gente está falando aqui. A mudança de postura de entendimento, de expansão de consciência a respeito da minha posição de superioridade.
Verdade. E outra coisa que você falando, me trouxe a lembrança que acontece muito também com a gente, é a questão dos emaranhamentos, né? Dos sentimentos adotados. Principalmente nessa questão quando a gente não consegue receber. Por quê? Se a gente é criada numa família matriarcal, vamos dizer, onde as mulheres comandam o sistema, muitas vezes elas assumiram esse papel porque elas, em algum momento, por alguma razão, motivo ou circunstância, perderam a confiança no parceiro, certo? Então, elas, por falta de confiança no parceiro, elas assumiram todo esse papel de desenvolver essa energia masculina. A gente não está falando de energia masculina e feminina, a gente está falando de arquétipos aqui, tá? Que sempre a constelação é representada pelo pai e pela mãe, mas é essa energia que ela é uma questão assim, não de gênero, né, como as pessoas falam, mas do princípio do gênero, para que não haja confusão aí de interpretação. E aí, se a gente vem com essa herança aí genética, vamos dizer assim, essa herança do campo da nossa família, de falta de confiança nos homens, vamos dizer assim, nesse exemplo que a gente está dando, a gente vai para o casamento, vai para as relações com esse papel de independência, né? E a independência, ela é ilusória. No momento que a gente estabelece o princípio a lei do equilíbrio entre dar e receber, a gente perde a independência e a gente perde a inocência. Então, a gente deixa de ser autossuficiente e a gente deixa de ser criança, porque é criança que espera, né, receber sem dar nada em volta. Então, não existe mais isso. Aqui no mundo dos adultos, a gente não existe. Então, a constelação é até maravilhosa para a gente identificar se a gente não está carregando isso, porque muitas vezes a gente vai passando, troca o casamento porque aquele fulano não era bom, mas o outro vai ser. E quando a gente vê, a gente está vivendo só os mesmos ciclos e nada muda. Por quê? A gente está carregando aí comportamentos, sentimentos que são heranças, né, do nosso campo familiar. E se você não investigar, não tiver consciência disso, você não vai ter como mudar a sua postura. E aí fica sempre colocando a culpa no outro e não agindo, né? Então, essa posição, principalmente aqui no Brasil, se a gente for ver, né? Porque o campo também cultural do nosso país influencia bastante, onde vem desse princípio de escravidão, onde vem desse princípio de abusos, né? Porque começou com a escravidão, as mulheres, as negras eram abusadas pelos seus senhores. Então, tudo isso faz parte da nossa herança, do nosso campo, e faz com que a gente aja da forma como a gente age. Se a gente não trouxer consciência para o nosso movimento, a gente fica preso nesses sistemas, nessas dores, e não consegue ter uma vida plena, abundante, como a gente quer, né? Então, essas são as principais armadilhas que a gente cai quando a gente não aplica o equilíbrio entre dar e receber, achando que a gente vai ficar de boas, e não acontece. E aí, agora eu quero falar... Quer acrescentar mais alguma coisa dessa parte, Elaine? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Aí eu quero... A gente precisa olhar a forma de campo. Exato. E aí, agora eu quero falar, tá, tu falou das formas que tá errada, desse posicionamento que a gente desenvolve, que é errada sim dentro do princípio, que não existe esse julgamento aqui de certo e errado, né? Mas a forma que a gente age inconscientemente que nos levam para menos, para relações não saudáveis. E agora, o Beth fala que a gente tem 3 movimentos que desse equilíbrio entre dar e receber é que nos levam à harmonização dos relacionamentos a uma vida abundante. A primeira, ele fala que a abundância generalizada é quando você consegue tomar os seus pais. O princípio de tudo, você toma os seus pais assim como eles forem, com tudo que eles lhe deram, e aí você tem a abundância para dar e receber. Por quê? No momento que você acha que os seus pais não lhe devem mais nada, você assumiu o controle da sua própria vida e você não vai colocar a expectativa do que você não recebeu deles nos outros. Automaticamente, essa dinâmica é quebrada. Então, ele diz que quando você consegue fazer esse nível de tomar os pais, você tem uma harmonização nas suas relações de forma abundante. Então, você vive a vida em abundância. Então, esse é o princípio. O segundo, ele fala que é a troca. Quando você entende, quando você, mesmo com as suas dificuldades, entende que existe essa troca e que você precisa exercer. Eu até vou ler aqui. Ele fala assim, a mais bela forma de experimentar inocência é o alívio depois da retribuição. Então, quem aí já não sentiu, já não teve alguém
que fez algo por você, que você ficou muito grata, mas enquanto você não fez algo por ele, você pensou, poxa, eu preciso fazer alguma coisa para aquela pessoa, porque ela me ajudou muito, me trouxe solução. Então, ele diz que não tem melhor forma de sentir esse sentimento de inocência do que o alívio da retribuição. Quando igualmente a gente toma e recebe. Essa alternância entre o dar e o receber se processa entre os envolvidos. Quem recebe algo de alguém retribui com algo equivalente. E o que importa, entretanto, não é apenas a troca, mas também o montante que se investe. Né? Porque quando você vai dar, estabelece esse equilíbrio de troca, a ideia aí é só esse processo de vínculo e de estabelecimento e crescendo. Eu te dou, você me dá, eu recebo aquilo, né, que você me dá, eu aceito do jeito que você é, e aí a gente vai só crescendo nesse envolvimento. E acho importante também falar sobre o inverso, né? Porque às vezes a gente tá naquele papel, tá, André, eu tô dando demais, tô no papel de ajudante, né? Tô na soberba ali, na arrogância. Qual é o sentido contrário, né? Quando a gente está dando demais e a gente acha que o outro não está devolvendo para a gente, o que a gente faz? Diminui, né? Então, se você está nesse papel que a gente falou atrás aí, de que está dando demais, mas mesmo assim, se não se sente amada, não se sente reconhecida, porque quem está nesse movimento está atrás disso, né? A gente já falou. Então, o que eu faço para estabelecer para que o outro não vá embora? Porque tem uma frase também que o Best já analisou, que aquele que recebe demais e não consegue compensar, vai embora. Que é aquele exemplo que tu deu, né, Elaine? Do marido, que às vezes a pessoa fala assim, por que ele deixou ela, né? Se ela fazia tudo por ele. Porque a dívida ficou muito grande e ele nunca ia conseguir compensar, né? E quando fica a dívida muito grande, sobrecarrega a pessoa e aí não tem como voltar a esse equilíbrio. E a terceira forma que ele diz é o agradecimento. Ele fala que vai haver situações em que você nunca vai conseguir compensar a altura, né? Às vezes a pessoa te salva de um acidente. E ele diz assim, tem nesse ponto, chega a me arrepiar agora, nesse ponto tem muitas questões que envolvem aí, porque tem gente que entra nessa situação de dívida tão grande que vai desencadeando outros processos depressivos, de doença, porque ela se sente tanto em dívida que ela diz assim, eu nunca vou compensar aquilo, né? E isso vai gerando internamente dela outros agravos. Então, ele fala para a gente ter consciência que vai haver situações em que a única coisa que a gente deve fazer é agradecer, é dizer obrigada e saber, eu acho até ele disse assim, ó, e saber que naquele momento é o que você vai poder fazer. Ele fala assim, quem agradece está reconhecendo. Você me dá sem saber se eu poderei pagar-lhe algum dia. Eu recebo isso de você como um presente. E ele fala que vai haver muitos movimentos em relação na nossa vida que nos vai fazer levar para esse lugar de humildecer, porque a gente não é suficiente, né? Muitas vezes a gente não vai ter como pagar a pessoa aquilo que ela fez pra gente. O bem foi tão grande que não tem como compensar. A única coisa é dizer agradeço, muito obrigada, né? Mas quem sabe um dia eu vou fazer sempre o meu melhor, mas não vai ter nada que lhe pague. E eu acho muito legal isso aqui, porque tira a gente para um lugar de humildade muito grande, né? Porque você assumir que você não é capaz o suficiente de compensar alguém por algo que ele te deu, te traz para um lugar de fraqueza, né? Que é como ele fala, no momento em que a gente é fraco, a gente consegue, como um ramozinho, né, se balançar e assim seguir. E é muito difícil, muitas vezes, você se colocar nesse lugar de vulnerabilidade e de fraqueza. Porque a gente sempre quer ser mais, né? É difícil, muitas vezes. É difícil sair do padrão da superioridade. Porque se colocar em posição de igual ao outro, para quem estava no pedestal, é se sentir menor. Então, é uma informação consciente a gente entender, não, você não está se sentindo menor, você não está sendo menos, você está assim igual ao mundo.
deixando com que o outro tenha força e tendo a sua força de receber. É descer do pedestal. Acontece que às vezes, né, a gente não desce, a gente cai no chão, Desce né? não. A gente cai do pedestal, se tabaca inteira e não sabe nem de onde se veio o tiro. Ah, que tiro foi esse, né? Pra gente, às vezes, não é sempre que a gente tem a oportunidade de ouvir algo assim e receber de bom grado. Porque isso é uma coisa muito difícil. Normalmente, uma relação como a que a gente está falando aqui, tá, tem muita dor envolvida. Não só a Exato. dor envolvida daquela relação, mas disso que você disse, dos emaranhamentos ancestrais. Né? Muitas vezes são mulheres que vêm e a dor, o que elas cobram, né? O pedestal de cobrança do companheiro é de todos os nomes que eles fizeram antes. Então, para você sair do pedestal, é como se você estivesse tirando todas as mulheres da sua ancestralidade com lugar de honra no seu coração. Isso é muito difícil. Então, não é fácil, é um lugar de dor. Mas, eu falei, qual é o preço que você está pagando por esse lugar que está ocupando? Se a relação está em dor, é importante parar e procurar ajuda. A constelação familiar mostra para a gente, de uma forma muito amorosa, a raiz dessas nossas dores. E com muita Ah, me emocionei. com muita amorosidade, existem as frases por as imagens pura que fazem com que a gente possa honrar tudo no nosso coração, todas as mulheres que vieram antes, através da nossa ação corajosa de descer de pedestal por elas. E, enfim, encontrar um equilíbrio no relacionamento por honra a todas elas que não tiveram essa oportunidade, por não terem esse conhecimento antes. Então, Eu vou até compartilhar. Desculpa, pode falar. Não, pode continuar, depois eu comento. Você me lembrou uma coisa da minha constelação. Se você passa por isso, busque ajuda. Não entenda isso que a gente está falando como um dedo apontado para você. Não entenda dessa forma, porque de forma alguma isso é. Eu sou uma pessoa que, sim, me encontrei no pedestal. Me encontrei nesse lugar. Nesse arquétipo de achar que eu sabia mais, que a coisa da casa era a minha responsabilidade, e sempre achava que o meu companheiro estava devendo para mim alguma coisa. Sabe? Então, assim, essa dor que você está passando, eu conheço na minha experiência. E eu sei quanto que dói a gente descer do pedestal e se sentir menor que ele. Mas não é menor que ele, é menor que eu mesmo quando estava no pedestal. Então, é muito difícil a gente descer desse lugar sozinha. A gente precisa de ajuda. Então, busque ajuda, busque um profissional para te ajudar nesse lugar de olhar para essa história com amor e te conduzir nesse lugar de lei do equilíbrio com amorosidade, né? Exatamente, aí tu me fez lembrar de uma autoconstelação, né? Que chegou, me emocionei. Porque assim, gente, eu vim para esse campo, até essas semanas, algumas pessoas perguntaram por que eu não tinha me arrependido de mudar de nicho. E eu disse que não, porque para mim faz tanto sentido a vivência, ela é tão completa que eu não vejo nem como mudança de nicho, né? Eu vejo como a principal ferramenta do meu trabalho hoje. E por que isso? Porque eu vivenciei. E a gente está trazendo isso para vocês nesse mesmo lugar assim, de dizer assim, olha, funciona. Não é no lugar de apontar o dedo. É dizer assim, olha, a gente encontrou um caminho que fez sentido para mim, que está trazendo resultado para mim, que a gente também apresenta para vocês. Eu queria compartilhar nessa questão que tu falou, que às vezes a gente traz uma dor tão grande, né, ancestral, que é difícil da gente seguir. E aí eu já tive vários momentos da minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre fui em busca dos meus sonhos, sempre muito ativa, realizando os projetos, a carreira ali no auge, e eu sempre sofri muito, não soube me acolher, por exemplo, as 3 gestações que eu tive, logo eu queria voltar a trabalhar, eu não me via naquele lugar de não fazer, né? Porque para mim aquele lugar é um lugar de dor, mesmo não sendo, porque quem conhece até a minha vida hoje mais a fundo, assim, sabe que eu tenho outro trabalho, que eu já tenho uma condição, o meu marido também tem uma condição, eu não tinha uma situação real para estar naquele sofrimento, sabe? Mas mesmo assim eu não conseguia sair daquilo, era como se fosse martirizante. Então
as 3 gestações que eu tive, o pós, eu não consegui me acolher, não consegui viver aquele processo, porque eu precisava, né, na minha alma, eu carregava aquela necessidade de fazer, porque eu não podia parar. O sentimento era que eu não podia parar. Porque se eu parasse, eu estaria fraquejando. E aí eu vou juntar com outros acontecimentos, né? Que eu fui em busca, por isso que eu falo desse movimento feminista. Eu já representei uma rede de empreendedorismo de materno aqui do Acre. Olha para onde vai toda a dor, né, da gente. E esse movimento que a gente inconsciente, a gente era inconsciente. Eu vim ter consciência disso com a constelação agora. Mas eu não imaginava o que estava por trás disso tudo. Mas eu me coloquei num lugar de tanto sofrimento, né? Era dolorido. Se eu ficasse em casa fazendo só as coisas de casa, como do lar, até hoje é dolorido, mas hoje eu já tenho consciência, eu digo, não preciso estar nesse lugar, né? Eu deixo com as minhas ancestrais aquilo que é delas e eu peço licença para fazer diferente. E isso trouxe para mim um alívio muito grande, né? Então, quando eu fui fazer a minha autoconstelação, para onde olhava a minha alma, né? A minha alma olha para minha avó paterna, que eu não conheci muito, mas pelo pouco que eu sei, foi uma história muito dolorida. E também a minha mãe, minha avó, carregam histórias assim ligadas, né, de muito trabalho, de dificuldade, porque naquela época as gestações eram de muito mais risco do que hoje, né? Então, olha tudo isso que eu carregava. Então, apesar de eu não ter mais a necessidade de viver naquela dor, eu estava vivenciando, projetando isso no meu relacionamento, porque automaticamente a gente vai trazendo esses sintomas, né, que surgem com esse sentimento para as nossas relações. E a constelação me proporcionou esse despertar de consciência, porque é isso que ela traz, né? Ela traz para a consciência que aquilo não era meu, né? Que eu estava fazendo aquilo em virtude de algo maior, né? Das minhas ancestrais, das dores do meu passado, do meu clã. E aí, tudo bem, se eu faço um movimento, eu posso ter a escolha de fazer, mas eu faço consciente, que não é por mim, que é por elas, né? Isso também é uma forma de honrar, mas também eu me sinto mais aliviada se eu disser assim, não, é muito pesado para eu carregar, e eu decido não fazer e peço a bênção para fazer diferente, né? Porque esse movimento é um movimento que liberta. E que, assim, a constelação, ela é completa, né, Laine? Porque às vezes a gente vai analisar um temazinho, uma lei, como a gente está analisando aqui hoje, que é o equilíbrio entre dar e receber, e ela abrange a nossa vida como um todo. E é muito eficiente, efetiva, né? Traz muito resultado. Pelo menos para mim, só esse exemplo que eu dei para vocês hoje, vocês não sabem anos da minha vida que eu revivi essas dores, né? Esse mesmo movimento de ir, né? Eu ia por esse impulso, que era maior do que eu, e eu nem imaginava de onde vinha, né? Mas aí eu refreava porque eu queria outro lugar inconscientemente, né? Então ficava sempre aquela briga do vai e volta. E muitas vezes a gente não consegue desenvolver projetos, né? Ir para a vida, ter carreiras aí de sucesso, porque até as escolhas profissionais que a gente faz muitas vezes estão envolvidas a esses laços, né? Esses emaranhamentos familiares. Então, a constelação, esse olhar sistêmico que a gente trouxe aqui hoje para você, é com esse intuito de, assim como a gente teve esse despertar, que você possa trazer para a consciência essas questões e resolver essas angústias, essas dores, né, que muitas vezes paralisam a vida da gente. Né, Elaine? Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que vocês, né? Cada um de nós sabe do seu relacionamento, aonde que está a dor. E o que eu sinto falta. O que eu busco e me sinto perdida por não achar. Então, cada um de nós sabe essa dor onde está. E aqui o que a gente fez foi virar essa chave, de entender que o que a gente busca, na verdade, é uma compensação de algo que não está fazendo quando a gente faz demais. Então, o que eu diria é isso. O olhar sistêmico traz as respostas que muitas vezes na nossa consciência individual a gente não tem. Então é isso. Eu sugiro que se eu puder dizer alguma coisa, busque ajuda. Busque um olhar sistêmico e as constelações familiares, elas podem ser uma grande porta de liberdade, de paz para as suas relações todas, para todos os desafios das suas relações, a partir do lugar que você vai poder encontrar paz na sua vida. Exato.
Eu quero agradecer, Elaine, por você dividir esse espaço aqui comigo, por ter aceito essa troca, por todo. Até tocou na minha alma hoje. Me fez relembrar essa história maravilhosa, que eu acho que faz muito sentido aí, vai fazer muito sentido para outras pessoas também, por isso que eu resolvi compartilhar. Muito obrigada a quem está aqui com a gente. Elaine, se despede aí do pessoal também, para a gente poder encerrar a live. Eu agradeço todas as pessoas, teve pessoas muito queridas que entraram aqui hoje para compartilhar. Minha mãe deu palminha. Oi, mãe. Ai, que legal! E eu agradeço muito a todos que estiveram aqui com a gente e que vocês recebam o nosso coração, né? Porque todos vocês pertencem, todos vocês pertencem. E quando a gente consegue ter esse olhar, a gente consegue ter a paz, né? De a gente está no lugar certo, no momento certo. Então, obrigada por essa oportunidade. Foi uma delícia, adorei. Obrigada, viu, Andréia? Obrigada a você. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.